Muito bem, pessoal. Hoje nós falaremos de um tema específico do direito processual civil, que se liga, obviamente, ao direito de família. Eu já disse aqui algumas vezes que nós, porventura, traríamos a vocês temas que não se ligam ou que não são propriamente, exclusivamente do direito de família, mas que se ligam a ele. Então, o processo civil, obviamente, como o direito de família dele se serve, o processo civil, sem dúvida nenhuma, nos traz ali uma série de institutos que têm repercussões no direito de família. E hoje, especificamente, nós falaremos da revelia, sem dúvida, um dos institutos mais interessantes no processo civil, até porque nós temos a compreensão errada da revelia. Muitas vezes, quando nós lemos ou ouvimos falar em revelia, nós temos a noção, ou surge a ideia de que, havendo revelia num processo, os pedidos serão julgados automaticamente procedentes. E é precisamente sobre isso que nós falaremos, sobre a revelia e a procedência automática do pedido. Bom, antes de tudo, nós temos que passar por um conceito de revelia, e para isso nós temos quatro elementos que nos ajudam a entender o que é a revelia. Bom, a revelia é, primeiro, um estado processual. Disso nós temos que ela é um instituto essencialmente de direito processual e os seus reflexos diretos ocorrem, portanto, no processo. De uma das partes, ou seja, ela decorre em função de um comportamento ou de uma omissão de uma das partes que não oferece contestação no prazo legal. Então, eu falei em comportamento ou omissão, no caso da revelia, uma omissão, ou seja, não há o oferecimento de contestação no prazo legal. Então, destes quatro elementos, quando nós reunimos estes quatro elementos, nós temos o conceito de revelia. Do conceito, eu extraí duas consequências que eu julgo as mais importantes. A primeira, no artigo 344 caput, que diz o seguinte: havendo revelia, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão verdadeiros. E no artigo 346, parágrafo único, nós temos aberta a possibilidade de que o réu revel ainda entre no processo, integre o processo, assumindo este processo no estado em que se encontra. Bom, dessas duas consequências, a que interessa hoje para nós é a primeira, ou seja, a presunção que recai sobre as alegações do autor. Bom, a presunção, nós sabemos que nós temos duas espécies de presunção. A presunção pode ser absoluta ou pode ser relativa. No caso da revelia, a presunção é relativa. E aqui está a chave para entendermos a revelia. A revelia, por ser uma presunção relativa que recai sobre as alegações de fato do autor, nós não podemos, por esse simples fato, nós não podemos atribuir como efeito natural da revelia o julgamento procedente dos pedidos do autor. Porque nós estamos de uma presunção relativa, ou seja, ainda que o réu seja revel, é possível que se faça prova contrária às alegações do autor. Então, a presunção pode ser ilidida, pode ser derrubada. É isso que nós temos que compreender. E essa compreensão já nos é suficiente para entendermos que não é possível a procedência automática do pedido. Então, revelia não é sinônimo de ganho de causa. Revelia não é sinônimo de procedência automática do pedido. É óbvio que num processo em que você tem a revelia, podemos dizer que o trabalho do autor é muito facilitado. Muito facilitado. Mas isso não quer dizer que necessariamente nós teremos o julgamento procedente dos pedidos do autor. Então, a revelia é uma presunção relativa. E sendo
Uma presunção relativa admite prova em contrário. Então, como o próprio réu revel pode ainda ingressar na lide, existe a possibilidade, se for o caso, dele indicar provas, ou o próprio juiz, né, cotejando aquilo que existe nos autos, pode entender que, apesar da revelia, não assiste direito ao autor. Imagine, por exemplo, um caso de direito prescrito. Então, se o direito está prescrito, não há como o juiz julgar procedente o pedido. Então, mesmo havendo a presunção de veracidade daqueles fatos alegados pelo autor em decorrência da revelia do réu, nós estamos diante da prescrição. Então, os pedidos do autor, o autor não ganharia aquilo que ele estava esperando. Então, a presunção é relativa. E aqui é interessante notar que o artigo 355 do Código de Processo Civil, inciso 2, permite que, no caso de revelia, ocorra o julgamento antecipado do mérito. E, neste julgamento, como eu já salientei, nós temos a possibilidade de procedência ou improcedência. Então, a consequência que o próprio Código traz para a gente não é a procedência do pedido, é o julgamento antecipado do mérito. Julgamento antecipado do mérito. Não se fala que, havendo revelia, os pedidos serão automaticamente julgados procedentes. Não. Nós teremos o julgamento antecipado do mérito. E aí sim, os pedidos poderão ser procedentes ou improcedentes. E isso ficou muito bem definido por um julgado recente do STJ do ano passado, no agravo interno do RMS 62555 do Rio de Janeiro. Nesse julgado, o STJ deixa bem clarificada esta situação, de que revelia não significa julgamento procedente dos pedidos do autor de modo automático. Então, revelia não é sinônimo de procedência automática dos pedidos.